Existem 8 coisas que estão te impedindo de queimar gordura. Então não importe a dieta que você faça, o exercício, seja lá o que mais passe pela sua cabeça, você não vai conseguir eliminar aquela gordura chata que principalmente fica aqui na parte da barriga se você estiver cometendo essas 8 coisas. Eu não sou gordo, tenho ossos grandes. E pra gente começar o nosso vídeo, eu vou falar sobre uma coisa que é super comum, muito fácil de você estar fazendo no seu dia a dia. E cara, isso boicota muito o seu emagrecimento. Na verdade, você pode estar até engordando mais do que o normal pelo fato de estar fazendo isso. Certa vez eu estava num refeitório de uma escola e aí uma das colegas chegou com um prato, sentou ali junto conosco. No prato dela tinha muito carboidrato. Cara, ela conseguiu colocar no prato 3 tipos de carboidrato. E aí, a grande questão não é que o carboidrato é o vilão. Não, gente, né? Tem muita gente que fala, não, tem que parar de comer carboidrato. Cara, não faz sentido nenhum. Aqui, o que eu tô trazendo pra você como erro é o excesso de carboidrato. Então, aquele prato que você olha e tem muito arroz, tem muito macarrão ou alguma outra massa, e isso vai fazer você engordar pelo fato de ter um excesso de carboidrato ali, mas não só. Os carboidratos mais perigosos são aqueles ultraprocessados, e aqui a gente vai entrar até em biscoitinhos, salgadinhos e etc. Primeiro, desse excesso de arroz, macarrão e etc. no prato. Quando você come muito desses ingredientes, você faz com que entre muito açúcar no seu sangue e de forma muito rápida. O seu corpo, ele reage a isso, liberando muita insulina, que é exatamente para tirar esse carboidrato todo de lá, esse açúcar todo do sangue. A gente não pode ficar com uma quantidade alta de açúcar no sangue. Essa insulina, ela vai lá e pega todo esse carboidrato e começa a distribuir no nosso corpo para todas as células que o dele necessitam. Músculos, órgãos. Pelo fato de ter entrado muito carboidrato, muito açúcar, todas as células acabam ficando empanturradas, né? Já tenho o que eu preciso, e aí sobra um monte de coisa. E quando sobra, o nosso corpo inteligentemente, para ele, né? Porque para nós é uma bosta, ele guarda toda essa glicose e ele guarda em forma de gordura. Ele transforma ela em banha. Se você preferir, em pochete, em pneuzinho, colote e por aí vai. Então, qual é o grande segredo? É comer carboidrato, porém da forma correta. Mas eu vou te ensinar agora a resolver essa questão do carboidrato todo, e o que eu vou compartilhar com você é exatamente o que eu passei ali para minha colega de classe. E a grande questão não é que no prato dela tinha muito carboidrato, até que tinha, mas esse não é o problema maior. Afinal de contas, tudo depende da dieta que a pessoa está fazendo, para que eu conseguisse julgar com assertividade se ela estava comendo muito carboidrato ou não naquela refeição. Mas o grande ponto que fez com que aquele prato dela estivesse muito ruim a nível de saúde e nível de estética era a ausência de um ingrediente. Ela tinha colocado uma saladinha ali. O prato dela não tinha nenhuma fonte de proteína. Além de ela não estar fornecendo a quantidade de proteína necessária para o organismo dela fazer os seus reparos habituais. Mas a grande questão é que a proteína, ela faz com que todo o processo de digestão diminua de velocidade. Quando a pessoa come somente carboidrato, gente, o carboidrato, ele é digerido de forma mais rápida no nosso sistema digestório. Já quando você coloca proteína junto, que a proteína já dá um baita trabalhão, cara, você diminui a velocidade de esvaziamento gástrico e de absorção de toda essa refeição. E tudo isso vai fazer com que a entrada de todo esse açúcar na corrente sanguínea seja de forma mais lenta, mais tranquila. Cara, isso é maravilhoso, porque aí o nosso corpo, ele não vai dar aquela porrada de insulina que dá quando come só carboidrato. E pelo fato de entrar de forma mais vagarosa, e se você quiser entender isso com uma piada, até dá, né? O que acontece aqui é que o corpo vai distribuindo ali o carboidrato de boas. O peitoral, quer uma glicose aí? Quero, beleza, tá, me entrega ali. O bíceps, não, agora eu tô de boa, tranquilo. Você, tríceps, pô, eu quero um pouco, tal. E ele vai fazendo todo esse trabalho de distribuição relaxado, e aí a probabilidade de virar gordura é muito menor. Por quê? Porque o corpo vai consumindo tudo.
O suco natural, ele é um grande vilão do seu emagrecimento. Suco natural é uma coisa super saudável, uma coisa que faz muito bem pro nosso organismo. Uma doçura. Ela atrapalha você de emagrecer. Existe uma diferença entre o que é saudável e o que é fit. Entendendo que fit são aqueles alimentos que você consome que favorecem você de ter um corpo esteticamente mais bonito. E aí a gente começa a falar do grande problema que é o suco natural. Suco natural, por exemplo, de melancia, cara, maravilhoso. Pode beber litros. Afinal de contas, a melancia, ela é uma fruta com baixíssima caloria. Um suco natural, por exemplo, de morango, cara, você pode beber de boas. Mesma coisa, o morango é uma fruta de baixíssima caloria. Agora, o suco natural mais comumente consumido de laranja, aí o negócio complicou um pouco mais. Afinal de contas, a laranja, quando feita suco, tem um volume calórico bem alto. Porque o que acontece é o seguinte, um copo de, sei lá, 250, 300 ml de suco de laranja necessita aí de umas 3, 4 laranjas, talvez, para você fazer aquele copo ali, beleza? Cara, você não consegue comer 3, 4 laranjas assim, da mesma maneira que você toma todo esse suco. Aqui entra uma questão que, na verdade, é um adendo, para você refletir como que o problema não é a laranja, e sim o suco da laranja. Porque num copo de suco de laranja você consome as calorias equivalentes a 3, 4, 5 laranjas, a depender do tamanho da laranja. E aqui a gente está falando de um volume calórico muito alto, de um volume de carboidrato muito alto. E eu quero que você olhe para essa tabela agora. De um lado, você está vendo a tabela nutricional de uma Coca-Cola original, sabor original. É assim que vem na lata, não é? E do outro lado, você tem uma tabela nutricional de um suco natural. Não é esse suco de caixinha cheio de açúcar que a galera... Aquilo ali, nossa, meu Deus do céu, né? Pelo amor, não tome aquilo, mas, cara... Se você estiver no deserto, né, morrendo de sede, aí tudo bem você beber, mas mesmo assim era melhor esperar parecer água. Onde é que eu tô? Aquilo, esquece, eu tô falando de um suco puro de laranja. E aí você vai ver que o suco de laranja, ele tem mais carboidrato do que a própria Coca-Cola. Não estou te dizendo que a Coca-Cola é melhor do que o suco de laranja. Entenda, assim como eu disse, existe diferença entre alimento saudável e alimento fit. Aí você pode me perguntar, Lala, mas e se eu tomar o refri zero? E aí a gente tem uma gama de refrigerantes que tem a opção zero. O refrigerante zero, ele não é saudável. Afinal de contas, a gente está falando de uma bebida com vários ativos químicos e etc. Mas ele é fit. Porque ele é chamado de zero por ser zero mesmo. Não tem caloria aquele negócio. A critério de calorias é como se você estivesse bebendo água. Mas ele é um composto ali de várias químicas. Se você for beber refri zero de vez em quando, cara, eu não vejo problema. Mas também não é para você beber litros de refrigerante zero todos os dias, tá? Vamos falar agora de um vilão invisível, praticamente. De ficar tão incrivelmente imóvel que me torno invisível aos olhos. Mano, isso pode estar te dando um problemão no emagrecimento. Eu tenho até a história de um aluno meu da época que eu era personal. Muito interessante o processo dele, o que aconteceu, o que fez ele emagrecer tem a ver com o que eu vou falar agora. Eu tô falando sobre os óleos. E quando a gente fala de óleo, tanto existem os óleos que são considerados bons por ter ômega 3 e tal, não sei o que, a gente vai falar de alguns, como tem aqueles óleos que não é que eles são ruins, mas eles acabam tendo uma carga maior de ômega 6 e entre outras coisas. Qual é a grande questão que eu quero te chamar a atenção? Quando a gente fala de um carboidrato, lembra que eu falei lá no tópico 1 e estava até falando agora também sobre os sucos para você? O carboidrato, ele tem 4 calorias cada grama. A gordura, que por sua vez é encontrada no óleo, ela entrega para você 9 calorias. Cara, que bizarro. E é exatamente por isso que alimentos muito gordurosos ou carregados de óleo acabam fazendo com que as pessoas engordem muito. Nesse momento, eu vou te contar a história desse aluno. Ele veio treinar comigo e ele estava bem gordo e ele falou, Lárcio, eu quero emagrecer. Muito bem, então a gente começou um processo e tal e ele começou a emagrecer. Chegou
um momento que eu falei assim, cara, a gente precisa agora encaminhar você para um nutricionista. E após uma semana ele não perdeu peso. Eu falei, cara, você tá seguindo a dieta do Donato? Bicho, eu tô, arrisca, tudo certinho. Segunda semana, nada de perder peso. Eu falei, irmão, tem coisa errada. Porque, gente, assim, ó, dieta, ela funciona na primeira semana. E eu tô falando para você, tanto com base nesses mais de 20 anos que eu tenho de experiência, como também com base na experiência dos nossos alunos do MUS. A gente foi investigando e a gente encontrou. Era o azeite. Esse rapaz, família italiana, de costume de colocar azeite em tudo quanto é coisa, ele estava consumindo muito azeite em suas refeições. Larson, mas o azeite é saudável. É, ele é saudável. Mas lembra que a gente acabou de falar? Existe a coisa que é saudável, existe a coisa que é fit. Não necessariamente o que é saudável é fit, o que é fit é saudável. A gente não tirou o azeite da vida dele. A gente identifica um alimento que é importante para esse aluno. Fala, cara, eu gosto de comer um chocolatinho todo dia à noite. Beleza. Qual chocolate você gosta de comer? Ah, eu gosto desse. Tudo bem. Então você vai continuar comendo o seu chocolate. Essa quantidade tal, não sei o quê. Mesmo que você não queira comer agora, você tem que comer, porque tá no plano. E a gente fez isso com o azeite dele. Fala, cara, a partir de agora você vai consumir X ml de azeite nessa refeição e tá. E magicamente o cara se transformou. Na primeira semana ele já perdeu ali 4, 5 quilos e o negócio foi bizarro. Porque tinha esse valor, né, calórico sendo consumido de forma desregrada. Vou abordar agora um assunto muito sério com você. Esse tópico, ele diz respeito a uma coisa que tem sido muito negligenciada. Em todos os tempos, nunca se cuidou tão mal desse assunto. E muito provavelmente você que está me assistindo se enquadra nisso. Porque de cada 10 pessoas que eu converso, cara, 9 por vezes até as 10 cometem esse erro aqui. E para saber se você está cometendo esse erro, eu vou fazer um pequeno teste contigo. Eu quero que você reflita e você lembre como que você tem acordado. Você tem acordado cansado? Você tem acordado com vontade de dormir mais? Você tem acordado com mau humor? Se a sua resposta foi sim para essas coisas, você tem sintomas de sono ruim. O sono, ele é muito importante para várias questões. Como psicanalista, eu sei da sua importância para o aparelho psíquico. Como estudioso de neurociência, eu sei da sua importância para o cérebro. Mas aqui a gente está falando de emagrecimento, não é mesmo? Então vamos falar sobre a sua importância para o sistema fisiológico e o seu emagrecimento. Quando se dorme bem, se liberam hormônios positivos para o emagrecimento. Aqui a gente vai falar até do GH, por exemplo. Quando você dorme mal, além de você liberar pouco GH ou até não liberar, você acaba mantendo níveis mais altos de cortisol, que é um hormônio muito bom para algumas coisas, mas se desregulado, ele acaba fazendo com que o seu organismo fique inflamado e tudo isso vai gerar também dificuldade para você emagrecer. Dormir mal já te ferra aí, a critério hormonal, mas não só. Quando você dorme de forma ruim, você acaba desequilibrando dois hormônios que regulam o seu apetite, a grelina e a leptina. Estudos apontam que apenas uma noite já causa isso em você. O seu apetite no dia seguinte fica elevado, de 300 a 500 calorias. Você acaba consumindo mais calorias no dia seguinte por conta de ter dormido mal. Fazendo assim com que ratifique a ideia que o sono ele é muito importante para o seu emagrecimento. Vou falar agora do mal do século e pouquíssimas pessoas não estão sofrendo com isso. A gente vai falar de estresse e de ansiedade. Esse negocinho aqui, que é uma ferramenta maravilhosa, fantástica, possivelmente você está até me assistindo nele. Ele é muito bom para muita coisa, mas se usado de forma ruim, remédio veneno, ele acaba produzindo em você ansiedade. E quando a gente fala de redes sociais como TikTok, Instagram, isso é bem ruim, porque acaba mexendo de forma muito forte com o seu sistema dopaminérgico, gera ansiedade. Ele foi considerado uma coisa que vicia mais do que o próprio cigarro. E aqui a gente está falando de uma coisa que não coloca nenhuma química no seu organismo. O cigarro sim, a nicotina é um dos principais ativos altamente viciantes e ele supera o cigarro. Eu estou falando da ansiedade e do estresse. Além de provocar questões hormonais no seu organismo, uma pessoa estressada, ela tende a buscar mais açúcar. Porque o açúcar dá aquela relaxada, dá aquela sensação de bem-estar. Então, ai, que delícia.
Ai, que delícia! Já uma pessoa ansiosa, que por vezes até vem junto, né? Muitas vezes ela come por ansiedade. Ela nem tá com fome, mas ela acha que tá com fome e ela come. E aí isso pode estar acontecendo com você. Será que você está com fome ou será que você está matando a sua ansiedade com o alimento? O vídeo daqui pra frente ele vai começar a tomar um rumo muito delicado. Possivelmente você vai ouvir as coisas que eu vou dizer, vai achar ruim, você pode até se desinscrever do canal, não querer mais me assistir, mas são coisas importantes que eu tenho que te trazer. A gente tá falando de ambiente, e o termo que o Donato usou foi ambiente obesogênico. O que isso quer dizer, Laércio? Aquele ambiente que existem pessoas gordas com comportamentos de pessoas gordas. Vou explicar. Uma pessoa com percentual alto de gordura, e quando eu falo gorda, eu tô falando exatamente do que a OMS classifica. Acima de um certo percentual de gordura é considerado uma pessoa gorda. Então, uma pessoa que está nesse estágio, muitas vezes ela está lá por ter comportamentos que a colocou lá. Se você convive com essa pessoa, a probabilidade de você ter comportamentos semelhantes é muito alta. E aqui eu vou falar para você sobre o impacto da convivência. Você já deve ter ouvido aquela frase: ah, você é a média das 5 pessoas que mais convivem. E por estudar neurociência, eu vou te falar que é verdade. A única coisa que eu quero te dizer é: ou você vai ter muita dificuldade no seu processo, ou então você não vai conseguir nem dar continuidade pro processo. E nesse momento eu entro no próximo tópico, que é o mais pesado de todos. Como tá a sua mentalidade? Você é um cara que tem se deixado levar por coisas que te trazem prazer e te trazem malefícios? Você tem encarado os desafios da sua vida ou você tem simplesmente optado por coisas mais fáceis? Você faz levantamento terra? Você faz agachamento? São exercícios extremamente chatos de fazer, não é? Exercícios difíceis, pesados, exaustivos. A vida é desse jeito aí, tá ligado? Se você tá fugindo de um levantamento terra, quais são os outros desafios da sua vida que você tem fugido? E aqui eu te trago um dos grandes ensinamentos de Freud. O que você faz em uma área da sua vida, você faz em todas as outras. Se você tem trocado o seu treino, o seu cardio pelo sofá e Netflix, aonde você quer chegar? Tá assistindo mais um vídeo no YouTube que traz um monte de ferramenta legal com poder de transformação. Mas o que você vai fazer com isso? Então esse é o tipo de puxão de orelha para você olhar para a vida e falar: cara, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? É isso que eu quero nesse momento fazer contigo. O que você tá fazendo com a sua vida? Não é só um vídeo de como emagrecer. É um vídeo de, cara, o que você tá fazendo com a sua vida profissional, com a sua vida financeira?